irmãos, mais uma vez retornando a nossa aula sobre o vazio existencial. Hoje vamos falar de vazio existencial versus os transtornos emocionais. Vamos pontuar sobre algumas questões que é interessante para o nosso tempo. Nós que estamos vivendo tantas realidades diferentes, desafiadoras, né? A exemplo da pandemia que está aqui, né? Diante desse tempo, se levantando tantos caos, né? E tantas novidades para a nossa sociedade, dentro da nossa família, diante de toda a sociedade, né? Em todos os cantos que a gente vem tocando, né? Podemos dizer que diante de uma realidade, de um fator de risco, né? Vamos percebendo, né? Que a doença, as circunstâncias vão, digamos assim, levando o homem a sofrer. Por isso que falei nas aulas passadas, né, que o vazio existencial pode, digamos assim, deve ser esse trampolim para os nossos crescimentos, esse trampolim para essa nova vida, esse trampolim para os nossos crescimentos, né? Só que a gente precisa, e é crucial, encontrarmos o sentido da vida. Encontrando o sentido da vida, vamos combater, sim, o vazio existencial. Por isso que já a princípio, diante daquilo que foi vivido, foi falado na primeira aula, né, sobre a história, um pouco da história do Viktor Frankl, o fundador da logoterapia, esse que está dando essa oportunidade, né, à luz da logoterapia, falando sobre o vazio existencial. Ele que viveu no campo de concentração, como a gente viu, né? Ele foi nos inserindo, né? Ele foi inserindo a vida dele, os seus próprios estudos encarnado, né? Por isso que quando a gente fala do vazio existencial e fazendo memória da própria história dele, a gente começa a perceber também, vamos puxar um pouco da primeira aula, que vale a pena perceber que dentro do campo de concentração ele foi criando vamos dizer assim, umas palavras sobre estratégias, né? Essas estratégias de preservação. Que isso é interessante, que quando você se perceber ou perceber alguém dentro desse vazio existencial, né? Lá no fundo do poço, como a gente viu também na aula da Samaritana, né? Lá no fundo do poço, onde não tinha mais propósito, essa estratégia de preservação que ele mesmo foi construindo na sua história no campo de concentração. Ele foi percebendo que era interessante que o ser humano tivesse essa capacidade do senso de humor, que tivesse a valorização nas pequenas coisas, que as relações lá, quando ele foi construindo as relações com os outros prisioneiros, fossem as relações significativas, né? Que a espiritualidade, né? Ou seja, a religiosidade, foi tendo um espaço diante da vida, né? E diante de, vamos dizer assim, empenhar-se num projeto, né? Ah, como assim, né? Você pode pensar, ele tinha um projeto num campo de concentração, sim. Quantas pessoas ele mesmo foi ajudando, né? Quantas pessoas que estavam ao seu redor, quantos prisioneiros que queriam tirar suas próprias vidas, né? Querendo suicidar, querendo, né? Digamos assim, dar fim, mas não à vida, mas dar fim à sua dor, né? Ou seja, dar fim ao vazio existencial. Por isso que quando a logoterapia começa a abordar sobre as estratégias de preservação, ele também aborda essa visão de futuro. Precisamos ter essa visão de futuro para a gente seguir em frente. Uma pessoa que está no vazio existencial, ela não consegue ver sentido nas coisas. E a gente precisa ir descobrindo, tirando essa venda, essa cegueira, vamos dizer assim, essa cegueira espiritual, essa cegueira existencial, para que possamos prosseguir. E para isso a gente precisa sair de si, para isso a gente precisa ter um trato, digamos assim, positivo consigo mesmo, como diz a própria logoterapia. Para isso precisamos ter, né, esse empenho, né, de executar. Por isso que quando a gente descobre este sentido da vida, a gente vai combatendo o vazio existencial. Por isso que essa saída
né, essa postura de sair de si, sair do vitimismo, sair, né, das mermices, né, e tomar uma postura de um eterno aprendiz. Por isso que aquele que procura o sentido, ele é um eterno aprendiz, porque ele precisa descobrir o sentido. Ele precisa alargar a percepção de si mesmo, alargar a percepção do mundo, alargar o seu olhar e ver as coisas, e ver as oportunidades como grandes, digamos assim, grandes respostas para ser vivenciada. E nós somos essa resposta. Precisamos dar uma resposta à vida, precisamos dar resposta ao mundo, né? E diante da nossa própria vida, a gente precisa, nos estudos da logoterapia, né, principalmente tratando sobre o vazio existencial, a gente vai percebendo que essa construção do sentido da vida, essa construção de uma história, ela comporta responsabilidade, ela comporta propósito de vida, ela comporta virtudes, ela comporta vínculos, ela comporta valores. Entende que é uma construção e por isso é árduo, né? Esse trabalhinho de formiguinha. A gente quer ser feliz, a gente quer ter sentido e a gente quer que tudo caia assim, no estralar dos dedos. E não é bem assim. Nessa aula a gente vai compreender que quando a gente não faz nada, a gente pode sim adoecer. A gente pode sim cair numa depressão, cair num transtorno, cair em algum distúrbio, justamente, vamos dizer assim, pela falta do sentido, né? Porque na logoterapia entende-se que o vazio existencial é potencialmente patogênico, o vazio existencial, mas não podemos atribuir todos os transtornos emocionais ao vazio. Pode ser de outras origens, né? Por isso precisamos ver quais é a origem deste transtorno, porque muitas vezes a origem pode ser puramente existenciais, né? Por isso que é interessante que a gente veja a raiz. Daí a importância de a gente ter esse autoconhecimento, a importância de ter a maturidade, de olhar para a nossa vida e identificar, ter esta coragem, essa honestidade de se perceber, né? Por isso que quando eu falei, quase ainda agora, né? Precisamos alargar o nosso olhar. De fato, precisamos alargar o nosso olhar, tanto fora como dentro. Perceber que você também é uma pessoa cheia de dons, cheia de capacidades, cheia de virtudes e que precisa vamos colocar a nossa vida em movimento. E aí sim o sentido da vida vamos se apropriando do sentido da vida. Enquanto isso não, a gente entra em vários neuroses, como diz a própria logoterapia. E essas neuroses enogênicas, tá? É uma neurose desenvolvida pelos problemas existenciais. É uma frustração da vontade de sentido. Porque, como a gente viu, né, tocamos nas aulas anteriores, todo ser humano tem um sentido, né? A motivação primária, o sentido, ter o sentido na sua existência. Nós estamos aqui, não é à toa, neste mundo. Né? Nós estamos aqui para vivenciarmos, cumprirmos uma grande missão, uma bela missão. Precisamos você em sua casa, precisamos descobrir que missão é essa, né? Estou trilhando as minhas missões, a minha missão pessoal, aquilo que tem reservado para mim, eu vou me apropriando e o sentido vai chegando na minha vida. E aí eu peço para você que comece a mergulhar um pouco na sua história, mergulhe na sua vida, né? E também alargue o seu olhar para o seu lado. Às vezes, né, a sua tarefa a ser cumprida está tão próximo de você e muitas vezes nós estamos tão mergulhados em outras coisas, né, em tantos vazios, digamos assim, que nós não enxergamos. Por isso que quando a logoterapia fala, né, que precisamos ver a origem, né, ou seja, será que essa origem é genética de algum transtorno que você esteja vivendo? E aí eu vou começar a pontuar alguns transtornos, não trouxe hoje, não é uma aula de psiquiatria, né? E ao contrário, nós estamos falando do vazio existencial, falando de uma questão, né, da logoterapia. Eu sou apreciadora da logoterapia, não sou logoterapeuta, mas sou apreciadora. E não sou psiquiatra, mas vamos falar sim de alguns pontos, né? Como bem sabe, eu sou psicóloga.
mas vamos falar, né, de alguns transtornos que hoje bate muito forte na nossa sociedade, bate na porta e muitas vezes, diante das circunstâncias, diante de falta de propósito, infelizmente, alguns transtornos entram em nossas casas. Em alguns momentos, por ser pela genética, pela história da nossa vida, na história familiar, do quadro familiar da nossa casa. Algumas questões são sociais, algumas questões são natas, algumas questões são próprias do próprio vazio, algumas questões são adquiridas, né? Ou seja, são inúmeras causas e precisamos vivenciar e descobrir, ou melhor, vivenciar não, mas descobrir qual é a sua origem. Quando a gente fala de alguns transtornos, eu vou recordar um dos grandes transtornos da nossa sociedade. Vamos lembrar da depressão, né? Quem já escutou sobre depressão, né? Esse transtorno, ou seja, aquele que vem transtornar, vem desnortear, vem tirar a pessoa do seu campo natural, da sua vivência natural, da sua vida, e vem desestabilizar, né? Vamos dizer assim. E esse transtorno de depressão, quem já escutou, né? Eu tô com o humor alterado, numa tristeza profunda, numa perda de interesse pela vida, pelas atividades, pelas vivências. Até aquilo que era bem tão prazeroso hoje já não tem tanto prazer, não tem tanto desejo, já não tem tanto interesse. Quem já escutou isso? Eu tô com depressão, eu tô com insônia, eu tô com improdutividade, eu tô com a dificuldade de lidar com a vida nas pequenas coisas porque perdeu o prazer. Uma desmotivação profunda, uma baixa autoestima, né? Vamos pensar assim. E são vários sintomas, né, que podemos encontrar dentro de um transtorno de depressão. E aí você vai se percebendo, será que eu estou neste contexto? Será que eu não estou precisando de realmente dar um passo para o sentido da vida? Será que realmente tem coisas que vêm chegando ruins, né? São fatores ruins que vêm de risco até diante da nossa vida, diante da nossa saúde, né? Até mesmo eu faço memória, né? Vamos recordar dos transtornos alimentares, transtornos bem, vamos dizer assim, bem esclarecidos e bem claros hoje diante da nossa sociedade. Quem já viu falar sobre bulimia, né, sobre a anorexia, né, que é um conjunto de doenças psiquiátricas de origem genética, né, hereditárias, psicológicas, enfim, mas com uma perturbação persistente na alimentação. Quantas pessoas você já percebeu, né, que teve aquela magreza, aquele distúrbio, vamos dizer assim, que ela acredita que ela está imensamente gorda, né, e no fato ela não está, né, mas é uma visão, né, que vai justamente pelo transtorno, né, vai fazendo com que essa pessoa a cada dia mais ela querer emagrecer, né? Ou seja, esse transtorno fica provocando, vamos dizer assim, provocando o vômito, provocando, vamos dizer assim, o não alimentar, essa recusa profunda, e aos poucos ela vai, né, se definhando, vamos dizer assim. Até que ponto vamos perceber, e por que eu estou falando desse transtorno, né, de alimentares? Quantas pessoas estão tão presas hoje na sociedade que você pode conhecer, que é tão preso à estética, tão preso aquilo que Viktor Frankl fala sobre o totalitarismo, né, sobre aquilo que as pessoas pensam, né, de você, né? Aquele corpo perfeito, aí eu quero manter esse corpo perfeito, eu quero elogio, eu quero que mantenha esse status, né? Quantas pessoas estão presas no vazio, sem conteúdo substancial dentro de si? Quantas pessoas estão presas? E aí eu trago até um transtorno hoje, não ainda tão falado na sociedade, mas que está chegando com muita velocidade, sobre justamente como fosse uma certa, digamos assim, uma profundidade de um transtorno, da angústia desse corpo perfeito, né? Que não é questão de transtorno de anorexia, nem bulimia, mas é vigorexia.
você pode pensar assim, nossa, o que é isso? Mais um transtorno? Sim, infelizmente. Sabe aquela pessoa que ela fica angustiada, insatisfeita, infeliz pelo corpo que ela tem? Ela não tem este amor pelo corpo e vive eternamente obcecada por praticar exercício. Sabe aquela pessoa que vive o dia inteiro na academia, malhar incansavelmente, aquela pessoa que usa anabolizantes, e é um perigo, a pessoa até mesmo de falecer, né? Diante de uma realidade mal usada, vamos dizer assim, né? Ele se torna literalmente uma pessoa dependente, viciado pela insatisfação do seu próprio corpo, porque nunca ele vai estar perfeito, ele nunca vai estar satisfeito consigo mesmo. E aí eu digo assim, aonde está o sentido da vida? Já parou para pensar? Aí você pode dizer assim, não, eu não estou passando por isso. Aí que bom, né? Você não está passando por isso. Mas você conhece alguma pessoa que esteja? E aí você vai começando a perceber junto comigo o quanto a sociedade hoje precisa de sentido da vida e como é importante o sentido da vida. Como é importante, crucial, fundamental termos propósitos, termos essa capacidade de extrair de um grande tormento um sentido. Ao invés de ficar, vamos dizer assim, presos às coisas tão banais, tão frágeis, tão fracas dentro da nossa sociedade. E aí eu me faço lembrar de um outro transtorno que hoje está ficando forte, da mesma forma que a vigoroxia, é justamente a monofobia. Que palavra é esta, né? Que é isso? Aí você vai lembrar muito bem, porque eu vou pedir para você recordar sobre o seu celular. E aí você vai perceber que se a gente não tiver cuidado, um equilíbrio, vamos dizer assim, uma inteireza de saber o que é de fato que a gente precisa colocar toda a nossa vida, a gente vai se agarrar em coisas que é desnecessário. Celular é importante, com certeza, minha gente. Quantas coisas ele colabora conosco, né? O celular contribui com a nossa vida, com certeza. Contatos, né? Soluciona algumas coisas, descobrimos muitas coisas, algumas matérias, enfim, ajuda muito, né? Porém, tem pessoas hoje que são extremamente presas ao celular. Ela tem um grande medo irracional de ficar sem um celular, de perder o sinal, vamos dizer assim, o medo de ficar e acabar o pacote, o medo que a bateria do celular acabe, o medo de ficar incomunicável. E aí eu digo uma coisa para vocês. Até a Organização Mundial da Saúde hoje considera a monofobia hoje como uma doença relativamente, vamos dizer, recente. Ou seja, uma doença. Gente, é preocupante. Por que esses transtornos que tem tanto a ver com coisas que são do dia a dia, que são questões e problemas, vamos dizer assim, existenciais, que se a gente descobrisse o melhor para as nossas vidas, nós não caímos nesse poço, como a gente recordando a samaritana, a gente não caiu no fundo do poço. E aí eu te pergunto, aonde está colocando o seu sentido da vida, né? E aí a gente vai percebendo que diante da sociedade que freneticamente mesmo, né? Tem tantos avanços tecnológicos, mas a gente também precisa avançar naquilo que é sentido. Não podemos alcançar muitas coisas tão importantes e deixar o nosso interior tão empobrecido. Isso aí é algo a se pensar, né? Não é à toa que diante das estratégias de prevenção, até mesmo, né, de estratégias de preservação da vida, como já dizia Victor Frankl, né, a gente tem que ter muito cuidado diante daquilo que a gente vem cuidando. Aí você pode dizer assim, o que eu faço com uma pessoa que está doente, né? Eu não vou dizer nessa aula, digamos assim, toma essa cartilha, siga aqui e tudo isso, viva tudo isso e vai acontecer. Vamos lembrar que cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem uma forma de interpretar a vida diferente, de executar a vida diferente, isso faz toda uma diferença, né?
Por isso que o sentido da vida é muito particular, uma coisa certa, tá lá no mundo, né? Tá fora de nós. Mas a gente precisa cuidar de si, para que a gente não entre nesses transtornos, para que a gente não possa, que a gente não entre no vazio existencial. Essa aula não é só para aqueles que já viveram, não, essa aula é para a gente compreender, né? E até mesmo combater, e até mesmo colaborar, sermos agentes, facilitadores do bem, vamos dizer assim, né? Facilitadores do sentido para muitas pessoas. Daí, se você encontra uma pessoa que se encontra nesses transtornos, você pode dizer assim, né? A gente precisa criar um movimento de um autocuidado. A gente precisa fazer pessoas que entram nessas circunstâncias sobre depressão, até mesmo transtorno de ansiedade, transtorno da monofobia que a gente estava falando. Essas pessoas precisam sim de um acompanhamento profissional e até acompanhamento espiritual. Ela precisa desenvolver dentro dela virtudes, desenvolver dentro dela uma autotranscendência. Isso é interessante, até uma técnica da logoterapia que eles chamam de autodistanciamento, né? A gente precisa fazer essa leitura, né? Eu preciso reescrever, né? Ver a minha história de vida, o que é que eu venho compondo, né? O que é que eu venho cultivando, quais as sementes que eu venho colocando no território, neste terreno que é a minha própria vida, né? O que é que você vem colocando no seu terreno, né? Por isso que a gente precisa reescrever a nossa história, e quando a gente reescrever a nossa história, coloque mais propósito, coloque mais cores, mais brilho, mais significado, mais sentido. Alarga sua dimensão noética, ou seja, alarga sua dimensão espiritual, reumanize, né? E aí a gente vai sim percebendo que o vazio existencial vai não tendo mais espaço para ele, né? Porque o vazio existencial não desenvolve todos os transtornos mentais, como a gente foi falado aqui, né? Mas entendemos que cada pessoa tem uma realidade, né? Cada pessoa tem a sua história peculiar. Cada pessoa ela é singular. Isso é muito belo, né, gente? Isso é maravilhoso. Sair desta aula, e eu quero que você descubra cada dia mais, refletindo, e precisamos ser reflexivos diante dessa circunstância, até mesmo para a gente descobrir qual é a nossa missão, qual é o sentido que eu posso extrair das coisas que a gente vai vivenciando. Não viva por viver, né? Como foi falado nas outras aulas, né? Prazer pelo prazer, poder pelo poder. Não, você é muito mais. Você é mais precioso do que você imagina. Por isso que é fundamental a gente fazer uma boa leitura, fazer um bom exame de consciência.